Olá, exploradores de dados. Hoje vamos falar um pouco sobre o PostgreSQL. Vamos falar sobre instalação, configuração, os principais itens do PostgreSQL para analistas de dados. O que acontece? Enquanto eu converso aqui com vocês, vamos fazer aqui a instalação. Entro aqui no Google, pesquiso pelo Postgres. Como a gente pode ver, o primeiro item daqui já apresenta aqui os meus downloads. Clicando nos downloads, ele nos direciona para essa página onde a gente seleciona qual é o nosso sistema operacional, onde a gente vai instalar. Isso daí vale tanto para o Postgres quanto para o pgadmin e vários outros, mas eu vou fazer um vídeo só com todos isso aí. Clicando no Windows, ele nos direciona para essa página, onde ele já indica que nós temos uma versão beta da versão 17, mas eu não quero instalar betas, eu quero instalar apenas a versão definitiva. Vamos então entrar aqui no download de instalador, e aí ele vem para esta página. Bom, aqui na nossa esquerda temos aqui a versão, né? Aqui em cima nós temos o sistema operacional, no caso Linux, que pode ser tanto 32 quanto 64 bit. O Mac, caso você prefira, caso você seja um fã da Apple, nós temos aqui o Mac. Ou então nós podemos pegar aqui a versão 64 bit do x86. Clico aqui, faço download. Tá aqui, download feito. Já posso abrir aqui o meu instalador. Bom, o que acontece aqui? Primeira coisa, conceder os acessos. Enquanto ele vai fazer a instalação, a gente vai falar um pouco sobre esse banco de dados aí, que é um dos melhores que tem no mercado. Aliás, se não fosse, vamos lá, Next, aqui o local de instalação, Next. O que eu vou instalar? Aqui o banco de dados mesmo, o pgadmin, que é a ferramenta de acesso ao banco de dados. Eu tanto posso usar o pgadmin, como posso usar também, para quem prefere, o dbeaver. A vantagem de nós usarmos o pgadmin é porque ele é próprio deste daí, ele é próprio para o Postgres. Já o dbeaver, ele tem uma interface um pouco diferente, mas ele é único para todos os bancos de dados. Isso acaba facilitando caso você trabalhe com mais de um banco. Se você trabalha só com o Já se você trabalha só com o PG, o PostgreSQL, você pode ir direto aqui pelo pgadmin. Stack Builder e Command Line Tools também são interessantes. Vamos deixar aqui para falar sobre o Command Line em outros lugares, em outros momentos. Caso você tenha discos rápidos ou lentos, você vai dizer aqui onde é que vai ser o diretório dos dados. Seria interessante a gente manter isso aí, governança sobre essa administração. Aqui eu coloco a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, duas vezes. Next. A porta, neste caso aqui eu vou deixar default. Localização, next. Aqui o resumo de tudo. E pronto para instalar. E enquanto ele instala, vamos conversar aqui. O Postgres, ele se tornou, de acordo com o Stack Overflow, o banco de dados mais pesquisado. E é o que mais tem artigos sobre ele. Isso daí é interessante. Isso aí, aliás, é ótimo. Uma excelente notícia para quem usa. Por quê? Se eu tenho muito material lá no Stack Overflow, isso facilita caso tenha uma situação inusitada. Vamos pegar aqui e pesquisar alguma coisa sobre Postgres aqui no Stack Overflow. Stack Overflow. Postgres SQL. Olha só a quantidade de artigos que nós temos aqui. Erros, questões de Java, query, resultados, enfim. Tem muita coisa aqui dentro do Stack Overflow para falar sobre o Postgres. É por isso que eu gosto tanto do Postgres. Para mim, ele é o segundo melhor banco de dados. Só perde para mim para o SQL porque é o banco de dados que eu mais tenho familiaridade para uso geral. É claro, em bancos de nicho, eu tenho, por exemplo, para BI, eu tenho outros bancos de dados que eu até gosto mais. Só que ele é muito chato para trabalhar no uso geral. Só que ele é muito rápido para BI. Então é por isso que eu acabo usando muito o SQL Server. Ele tem quase os mesmos recursos desse banco próprio de BI,
não são os mesmos. Ele é um pouco pior para esse fim daí, mas ele é um banco de dados único, que vai me dar uma interface única para tudo o que eu preciso. Então, tanto para sistemas transacionais quanto para sistemas de BI. Além disso, eu já dei cursos oficiais Microsoft, então acaba facilitando para mim. Mas o nosso foco aqui nessa aula de hoje é falar sobre o PostgreSQL. No PostgreSQL, eu tenho uma ferramenta open source que, de acordo com a galera do Postgres, é uma open source forever, é para sempre. Como eu não tenho uma gigante de tecnologia por trás, como Oracle, SAP, IBM e tudo mais, entre várias outras, né? Uma Microsoft, como eu não tenho uma dessas gigantes por trás, a comunidade ela mantém não somente o Postgres, mas também mantém uma série de ferramentas e conectividades do Postgres com vários outros recursos. Isso acaba se tornando muito interessante. Aliás, enquanto ele instala aqui, eu já vou aproveitar aqui e baixar o Debeaver. O Debeaver, que é a ferramenta de acesso que eu mais gosto, tirando quando eu estou usando um banco só. Então vamos aqui no Download, Community, instalador aqui do Community, versão Pro. No caso, a gente vai na versão gratuita. Conheço muito pouca gente que usa a versão paga do Debeaver. Baixou aqui. Então, enquanto está instalando aqui o meu Postgres, também vamos fazer a nossa instalação aqui do Debeaver. Selecionar a língua, Next, Next, concordo aquilo que ninguém lê, Next, Next e Finish, instalando aqui. Então, vamos deixar aqui ele instalando esses dois, consumindo todos os cores que eu tenho aqui nessa máquina. Então, o Debeaver acaba sendo uma ferramenta interessante quando eu tenho mais de um banco de dados. Já acabou aqui. E o PostgreSQL, o PGAdmin, ele acaba se tornando a ferramenta mais interessante quando eu tenho quando eu tenho um único banco, que no caso seria o Postgres. Agora, num projeto eu tenho SQL Server de um lado, Oracle do outro, Postgres também, nesse caso daí eu até prefiro, dou ampla preferência para a gente usar essa interface única, que é o Debeaver. Quando eu entro aqui no Debeaver, eu já posso até pedir para ele ir instalando os meus conectores para Postgres, que eu vou me conectar aqui no Postgres. Enquanto ele ainda está instalando aqui, porque ele está instalando não somente o Postgres, está instalando ferramenta de conectividade, ferramenta de command line, todos os recursos do banco de dados, por isso que ele é bem mais demorado. E enquanto ele está fazendo isso, o Debeaver acaba também pesando. Ó. Como a gente pode ver, ele ainda não acabou ainda não acabou de iniciar. Então, vamos lá. Logo depois que a gente inicializa, ele pergunta, né? Você quer criar um banco de dados de exemplo? Não, não vou criar o banco de dados. Eu já tenho outras ferramentas aqui com esses bancos de dados. Eu posso tanto criar uma conexão com o meu SQL Server, que eu já tenho ele aqui na minha máquina, quanto já pedir aqui para fazer do Postgres. Ok, localhost, a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, duas vezes. Aqui na parte do Postgres, eu posso exibir tanto banco de dados de modelo também, exibir bancos de dados não disponíveis, exibir as estatísticas, ler todos os bancos, isso aqui é interessante, e ler chaves de tabelas com colunas, ok. Vou pedir para mostrar tudo, então. Aqui no principal e ok, concluir. Claro que ele não vai deixar eu conectar. Share estatística, não quero compartilhar os dados, ok. Então aqui está baixando o driver. Enquanto ele baixa o driver, vamos ver como é que está a minha instalação. Está quase acabando aqui. Fazer o download. Enquanto ele instala aqui. Aqui no lado. Ok, foi recusada a conexão, afinal de contas o banco de dados ainda não existe. Enquanto isso, na sala de justiça, a gente coloca aqui uma nova conexão, que vai ser para o nosso SQL Server, localhost, banco de dados master,
autenticação do Windows, mostrar todos os esquemas, aceitar certificado, baixar os drivers. Ok, ok, acho isso, testar a conexão. Falha no usuário. Ah, tá. SQL Authentication aqui é Windows Authentication. Testar a conexão e ok. Se conectou aqui, beleza. Então aqui eu tenho o master, mas eu também tenho aqui os outros bancos de dados que já foram criados nesta máquina, neste computador específico. E ainda está aqui. Bom, já posso fechar a conexão do master. Vamos deixar aqui somente essa do DBeaver por enquanto. Vamos deixar essa conexão do DBeaver somente aberta. E agora a gente aguarda um pouquinho, eu vou passar rápido para vocês. E feito, concluída a instalação. Eu não preciso desse negócio de Stack Builder. Ok, finish. Pronto, já podemos agora tanto abrir o PG Admin, quanto abrir também aqui a nossa conexão que nós já criamos. Pronto, já abriu aqui o nosso banco de dados. Por enquanto, somente o banco de dados Postgres, com todos os seus esquemas, que no caso aqui é o esquema público. Perfeito. E aqui no PG Admin, enquanto ele espera aqui, vamos pensar aqui, qual banco de dados a gente vai instalar aqui? Bom, vamos aqui. Depois a gente pensa no banco de dados. Vou colocar aqui a senha. De 1 até 6 duas vezes. Safe password. Ok. E pronto. Aqui nessa interface do PG Admin eu tenho outras informações. Tenho server session, transações por segundos, duplas de entrada, duplas saindo, IOPS e tudo mais. Várias outras informações. E posso, claro, criar novos bancos de dados, novos databases. Aqui no Create Database, onde eu posso criar o Northwind. Afinal de contas, The Winter is Coming. Então vamos lá, salvei. Criei aqui o nosso banco de dados Northwind. Eu já posso entrar aqui na ferramenta SQL. Vamos criar aqui dentro do Northwind. Mas antes de criar, vamos pegar aqui o nosso script do Northwind para Postgres. Northwind, Postgres. Por que eu coloco aspas quando eu quero quando eu quero buscar aqui o nosso Northwind? Quando eu coloco aspas do Google, eu estou forçando o Google a criar, estou forçando o Google a usar todas as palavras que estão ali entre as aspas. Isso aí é importante. Isso pode ser tanto as aspas numa palavra só, como foi aqui, tanto no Postgres quanto no Northwind, ou seja, ele tem que obrigatoriamente ter as duas palavras, quanto eu poderia colocar uma instrução específica entre aspas, e aí toda a instrução. E aí ele procura essa instrução exata dentro do Google. Ok? Vamos pegar aqui esse banco de dados, desde aqui o Create Table, até o final, inserts e tudo mais. Ó. Esse banco de dados aqui é legal. Ele facilita, já que eu tenho outro igualzinho lá no SQL Server. Então aqui, ok, vamos nos conectar aqui, que é uma nova opção, Query Tool. Dentro do Northwind aqui, a conexão, a Northwind Post, aqui em cima. Ver se está aparecendo aqui. Ah, está aparecendo, sim. Ficando só acima disso. Ótimo. Então, colo aqui, mando executar. Já foi em 350 milissegundos. Como a gente pode ver, foi até mais rápido do que os 2 segundos lá do SQL Server. E isso aí já foi feito tantas vezes, eu nem vou colocar um vídeo aqui em cima no card. Já aqui no DBeaver, eu tenho outras coisas legais para fazer. Vamos atualizar aqui os nossos bancos de dados. Agora, além do banco de dados Postgres, tem o banco de dados
Vamos editar aqui a conexão, que ele não deve estar mostrando todos os nossos bancos de dados. Uma hora depois. A criação da conexão no Postgres, na versão 24, versão de 2024, da seguinte forma: nós selecionamos aqui o banco de dados. É interessante, porque mudou aqui o exibir todos, o Show All Databases, ele agora está aqui na tela inicial, exibir todos os bancos de dados. Então, antes estava aqui nessa aba do Postgres, agora está nessa aba main, a aba principal. De qualquer forma, a gente pede para exibir tudo mesmo e concluir. Agora que quando eu conecto, eu tenho. Faltou colocar aqui o nosso password, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6 duas vezes. E agora sim, conectei aqui no banco de dados e aparecem aqui todos os bancos de dados, não apenas o banco de dados Postgres, ou então apenas o banco de dados default, que é uma coisa que antes de fazer o check daquele show all databases, né, ou exibir todos os bancos de dados, aparecia apenas o banco de dados default. Agora aparecem todos, inclusive o Northwind, que já foi criado lá na interface do PG. Qual é o ponto interessante aqui desta interface do Debiver? Quando eu entro em qualquer tabela e aperto no botão F4, ele exibe não somente os dados da tabela, mas também o modelo, entidade e relacionamento, mostrando o que depende daquela tabela, né, ou então quem depende daquela tabela, ou aquela tabela depende de quem, né, tanto de um lado quanto do outro, né, as dependências para cima quanto para baixo. Nesse caso daqui, os produtos dependem da categoria, né, e a categoria não depende de ninguém. Nesse caso aqui, os produtos dependem da categoria e a categoria não depende de ninguém. Porém, eu não consigo excluir a categoria por conta da integridade relacional sem antes excluir aqui o produto, né? Então, primeiro eu preciso excluir o produto, mas eu não posso excluir o produto, porque alguma coisa também depende do produto. Quando a gente aperta no F4, aparece aqui, ó, o Order Details depende do produto. Então, nós temos aqui a categoria, produto, Order Details. E vamos ver aqui no Order Details 4. E o order details é o N, ou seja, ponto do muitos do relacionamento, e ninguém depende do order detail, né? Mas ele depende de orders e ele depende dos produtos, que, como nós vimos aqui. Então, nós temos aqui o order details como o ponto final. A partir então do order details, eu consigo apagar as tabelas aqui do meu banco de dados. Começando pelo order details, depois pelo order e assim por diante, até conseguir excluir todas as tabelas e remover todas as dependências. Isso, nesse vídeo relativamente curto, a gente conseguiu fazer a instalação do banco de dados Postgres, a gente conseguiu fazer a instalação do PGAdmin, do Debiver e demonstrar principalmente aqui, onde nós temos a interface do PGAdmin e a interface também do Debiver, como principais ferramentas open source para fazer a conexão com o meu banco de dados. E aí é o que eu volto a dizer. Na minha opinião, o Debiver acaba se tornando uma ferramenta mais interessante quando a gente trabalha com mais de um banco de dados, porque eu sempre vou usar o Ctrl Enter como modo de execução da minha query que está sendo selecionada. Enquanto aqui no PGAdmin eu tenho como tecla de execução o F5. Já no MySQL eu tenho outras teclas de execução. Apesar do PGAdmin e do SQL Server dois serem F5, isso não se aplica ao MySQL, né, e algumas outras ferramentas, como por exemplo o Sybase, né? Sybase é F9. Aliás, é o único que eu conheço que é F9. Enfim, vale a pena você consultar aqui no canal as informações sobre cada um desses bancos de dados, aqui é grande, para você se virar bem em qualquer cenário, em qualquer tipo de projeto, e não apenas em projeto de uma ou de outra plataforma. Assim você tem muito mais cancha, muito mais ferramentas na sua caixinha de ferramentas para poder identificar, por exemplo, que o date part se torna a mesma coisa que o month ou year, as funções do SQL Server, né? Então você acaba se identificando o depara, as instruções feitas em Procedural Language, né, o PL/SQL do Postgres, ou então do Transact SQL, que a gente vê nas outras ferramentas, como é o caso do SQL Server. Vale a pena, então, para um bom analista de dados, conhecer todas essas ferramentas.
Muito obrigado e até a próxima aula.